Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos continuar a leitura do livro Pense e Enriqueça. Estamos ainda no capítulo falando sobre planejamento organizado. Foi um capítulo muito intenso, gigante, e agora a gente vai dar continuidade. Se você não ouviu, assistiu o vídeo sobre planejamento organizado, vai lá no histórico, procura esse vídeo, foi o vídeo feito ontem, que é bem interessante, fala sobre planejamento, sobre como você deve planejar, o que você deve evitar, quais são os comportamentos, o que leva as pessoas ao fracasso, por que é importante nós entrarmos em ação, realizarmos planos, e se porventura os planos não derem certo, que a gente possa rever os planos. Não tem a ver em você desistir do seu sonho, da sua ideia, porque tudo que a sua mente for capaz de conceber e acreditar, ela pode alcançar. No entanto, você precisa perseverar, você precisa encontrar a forma correta de fazer. Não é à toa que Thomas Alva Edison, ele falhou, falhou não, encontrou mais de 9.999 maneiras de como não fazer a lâmpada incandescente, mas com tamanha perseverança e planos colocados em ação, ele conseguiu encontrar a fórmula correta de fazer a lâmpada. E se ele demandou todo esse tempo, por que a gente não pode perseverar e insistir nos nossos sonhos? Este foi o 6º passo da filosofia do sucesso que te direciona para a realização pessoal. Nós vamos continuar agora falando sobre examinar a si mesmo, voltar para o autoconhecimento, olhar para nós, nos examinar. E o autor, Napoleão Hill, ele disponibiliza 28 perguntas para as quais a gente precisa responder, refletir. Então, o que eu te convido a fazer? Pausa esse vídeo assim que você estiver assistindo, pega lápis, papel ou caneta e à medida que as perguntas forem surgindo, que você possa pausar e responder as perguntas examinando a si mesmo, tá? Por quê? Agora nós vamos entrar na leitura. Uma autoanálise anual, ela é fundamental para a comercialização eficiente dos seus serviços pessoais, da mesma forma que um inventário anual no ramo de vendas. Além disso, a análise anual ela deve revelar uma redução dos defeitos e um aumento das virtudes. E na vida, ou você avança ou você fica parado. Ou você anda ou você vai para trás. Então, o objetivo, naturalmente, ele deve ser qual? Avançar. Uma autoanálise ele vai te revelar se houve algum avanço e, em caso positivo, quanto mensurar esse avanço. Ela também vai revelar qualquer recuo. A comercialização também de serviços pessoais exige que se avance, ainda que o progresso seja lento. Sua autoanálise anual, ela deve ser feita ao final de cada ano. E olha que coincidência, né? Jesuicidência. Nós já estamos findando o ano e esse é um ótimo momento, uma ótima oportunidade de você fazer essa autoanálise, de modo que você possa incluir nas suas resoluções de ano novo quaisquer melhorias que a análise te indicar que são necessárias para que você possa realizar. Estabeleça uma lista fazendo a si mesmo as seguintes perguntas e conferindo as respostas com auxílio de alguém que não lhe permita se ludibriar no que diz respeito à sua exatidão. Ou seja, se você tiver alguém com quem compartilhar que te conheça, permita-se compartilhar para que essa pessoa não deixe você se enganar, porque às vezes atualmente ela pode florear algo que na verdade não é. Vamos a esse balanço, ao questionário de autoanálise. Primeira pergunta. Eu alcancei a meta que estabeleci como meu objetivo deste ano? Você deve trabalhar com o objetivo anual preciso a ser alcançado como parte do seu objetivo principal de vida, certo? Então você vai se perguntar, se ao longo desse ano de 2022 você estabeleceu uma meta, você realmente alcançou o seu objetivo? Essa é a pergunta número 1. Pergunta número 2. Entreguei um serviço de melhor qualidade possível daquilo que fui capaz ou poderia ter melhorado alguma parte desse serviço? Pergunta 3. Entreguei o serviço na quantidade da qual eu fui capaz? 4. O espírito da minha conduta foi harmoniosa e cooperativa em todos os momentos? 5. Permiti ao hábito da procrastinação diminuir minha eficiência? Em caso positivo, quanto? 6.
melhorei minha personalidade? Em caso positivo, de que maneira? 7. Fui persistente ao seguir meus planos até a sua conclusão? 8. Tomei decisões de modo rápido e preciso em todas as ocasiões? Permiti que um ou mais dos 6 medos fundamentais diminuísse a minha eficiência? Demonstrei excesso ou falta de cautela? 11. Meu relacionamento com meus colegas de trabalho foi agradável? Caso tenha sido agradável, a culpa foi parcial ou integralmente minha? 12. Dissipei minha energia com a falta de concentração de esforço? 13. Mantive a mente aberta e fui tolerante com todos os temas? 14. De que modo melhorei minha capacidade de prestar serviços? 15. Fui desamparado em algum dos meus hábitos? Fui destemperado em algum dos meus hábitos? 16. Expressei abertamente ou em segredo alguma forma de egolatria? Tá falando do ego, tá? 17. Minha conduta em relação a meus colegas foi tal qual os tenha induzido a me respeitar? Minhas opiniões e decisões se basearam em suposições ou na exatidão da análise e do pensamento? 19. Mantive o hábito de controlar meu tempo, minhas despesas e minha renda e fui firme nesse controle? 20. Quanto tempo dediquei a esforços não lucrativos que poderia ter usado de modo mais vantajoso? 21. Como posso redistribuir meu tempo e mudar meus hábitos de modo a ser mais eficiente no próximo ano? 22. Fui culpado de alguma conduta que não tenha sido aprovado pela minha consciência? 23. De que maneira prestei mais e melhores serviços do que fui pago para prestar? 24. Fui injusto com alguém? Em caso positivo, de que modo? 25. Se eu tivesse sido comprador dos meus próprios serviços durante o ano, eu estaria satisfeito com a compra? 26. Estou na profissão certa? Caso não esteja, por quê? 27. O comprador dos meus serviços ficou satisfeito com eles? Caso não tenha ficado, por quê? 28. Qual é a minha pontuação atual nos princípios fundamentais do sucesso? Aqui você vai estabelecer uma pontuação de modo justa e sincera e se submeter à verificação de alguém corajoso bastante para fazê-lo com precisão e comunicar-lhe o resultado. Ou seja, você vai compartilhar com alguém que você confia quais são os princípios fundamentais do sucesso e você vai perguntar para ele: se você tivesse que me dar uma nota, qual nota você me daria com base nesses princípios ao longo desse tempo que nós passamos juntos, que você teve contato comigo? E você compartilha com ele os princípios que até então você aprendeu. Desejo, imaginação, planejamento organizado que a gente está vendo agora, a fé. Todos esses princípios que nós já vimos, você compartilha com a pessoa e pergunta para ele se até aqui você agiu conforme. Então, depois de você ler e assimilar as informações transmitidas nesse capítulo, você agora está pronto para criar um plano prático para a comercialização dos seus serviços pessoais. Esse capítulo ele traz a descrição de todos os princípios essenciais para o planejamento e para a venda de serviços pessoais.
Entre eles, os principais atributos da liderança, as causas de fracasso mais comuns na liderança, as áreas de oportunidades para a liderança, as principais causas de fracasso em todos os setores da vida e as perguntas importantes que você deve ser usada na autoanálise. É necessário a inclusão dessa apresentação extensa e detalhada de informações precisas para todos que querem iniciar a acumulação de riqueza, vendendo seus serviços pessoais. Aqueles que perderam seus empregos, bens ou mesmo fortunas e aqueles que estão apenas começando a ganhar dinheiro não têm nada além de serviços pessoais para oferecer em troca da riqueza. Assim, é essencial que tenham disponíveis as informações práticas necessárias para vender serviços da melhor maneira possível. As informações que estão contidas nesse capítulo eles serão de grande valia para todos que aspiram, que desejam a liderança, e elas terão particular utilidade para aqueles cujo objetivo for vender seus serviços como executivos na área de negócios ou mesmo na área de indústria. A completa assimilação e compreensão das informações que são aqui transmitidas, além de úteis para vender os próprios serviços, elas também vão ajudar pessoas a se tornar mais analítica e capaz de julgar os outros. As informações elas terão um valor incalculável para diretores de recursos humanos e todos os supervisores executivos que são encarregados de selecionar funcionários e manter organizações eficientes. Se você duvidar dessa afirmação, teste a sua solidez respondendo por escrito essas 28 perguntas de autoanálise. Isso pode ser tanto interessante quanto lucrativo, mesmo que você não duvide da solidez das afirmações. Onde e como encontrar oportunidades para acumular riqueza? Agora que nós já analisamos 6 dos 13 passos para a riqueza, é natural nos perguntarmos onde encontrar oportunidades favoráveis para aplicar esses princípios. Muito bem. Analisemos e vejamos o que os Estados Unidos têm a oferecer para alguém que busca riqueza, seja ela grande ou seja ela pequena. E para começar, nós vamos lembrar que nós vivemos num país onde os cidadãos respeitadores das leis gozam de uma liberdade de pensamento e de uma ação sem igual. A maioria de nós nunca analisou as vantagens dessa liberdade. Nunca comparamos nossa liberdade ilimitada com a liberdade restrita que existe em outros países. Aqui, nós temos liberdade de pensamento, nós temos liberdade de expressão, liberdade de escolha e de aproveitamento da educação religiosa, seja da educação, do aproveitamento religioso, político e a escolha de um negócio, de uma profissão ou de ofício para acumular e possuir, sem ser molestados, todos os bens que você conseguir acumular. E para escolher nosso local de moradia, em relação ao nosso casamento, por meio de oportunidades iguais para todas as raças, para viajar de um estado para outro, na escolha de alimentos, para almejar qualquer posição na vida para a qual nós tenhamos nos preparado, inclusive a presidência. Nós temos outras formas de liberdade, mas o parágrafo anterior oferece uma visão geral das mais importantes, que constituem oportunidades do mais alto grau. A vantagem dessas liberdades é ainda mais notável porque os Estados Unidos são o único país que garante a todo cidadão, nato ou naturalizado, uma lista de liberdade tão ampla e variada. No Brasil também não é diferente. Recapitulamos a seguir algumas das bênçãos garantidas por nossa liberdade generalizada. Consideremos, por exemplo, a família americana padrão, uma família com renda mediana, e somemos os benefícios que estão disponíveis para cada membro da família nesta terra de oportunidade e fartura, ou seja, nesta terra que é abundante. A comida, por exemplo, junto com a liberdade de pensamento e ação, vem comida, vestuário e abrigo. São as 3 necessidades básicas da vida: comida, vestuário e abrigo. Graças à nossa liberdade universal, a família americana, que é o padrão, ela tem disponível na porta de casa a melhor seleção de alimentos que se pode encontrar em qualquer lugar do mundo, a preços que estão dentro das suas possibilidades financeiras. Aí já fica diferente aqui no Brasil. Uma família de 4 pessoas que mora numa cidade americana de pequeno e médio porte, bem distante da fonte de produção dos alimentos, elaborou uma lista minuciosa do custo individual de um simples café da manhã, com o seguinte e espantoso resultado. Itens alimentícios. Olha o custo do café da manhã. Suco de laranja na Flórida, 56 centos de dólar, né? Cereal, que é o trigo da fazenda de Kansas, 0,44.
chá da China 0,20, bananas da América do Sul 0,28, torradas, de novo, trigo da fazenda no Kansas 0,19, ovos frescos da fazenda local 0,18, açúcar do Utah, do Texas 0,01, margarina do Illinois 0,16, leite da leitaria local 0,74, ou seja, um total de 2,76 dólares é o cafezinho. Não é muito difícil obter comida num país onde 4 pessoas podem tomar um café da manhã composto por tudo o que quiserem ou necessitarem, por 69 centavos cada uma. Observe que esse café da manhã ele é simples e foi reunido por alguma estranha forma de magia. Veio da China, da América do Sul, de Utah, do Kansas, Illinois e foi entregue à mesa, pronto para ser consumido, bem no coração de uma cidade padrão, a um custo inteiramente dentro dos recursos dos mais humildes, do mais humilde trabalhador. No custo já estão inclusos todos os impostos federais, estaduais e municipais. Agora veja, abrigo. Essa família lá vive num apartamento confortável, aquecido por gás natural, iluminado por luz elétrica e com gás encanado para o fogão, tudo por 800 dólares ao mês. Numa cidade menor, o mesmo apartamento poderia ser alugado por até 685 dólares mensais. A torrada que eles comeram no café da manhã, na lista dos alimentos, ela foi tostada numa torradeira elétrica que custou apenas 15 dólares. O apartamento ele é limpo com um aspirador de pó movido à eletricidade. Existe água fria e quente encanadas na cozinha e no banheiro. A comida é refrigerada numa geladeira, funcionando a eletricidade. A esposa enrola o cabelo, lava e seca as roupas com equipamentos elétricos fáceis de usar e com eletricidade obtida inserida no plug da tomada. O marido ele faz a barba com barbeador elétrico e eles recebem entretenimento do mundo inteiro. São 24 horas por dia, se eles quiserem, sem custo, simplesmente mudando de canal de TV ou estação de rádio. Existem outros confortos nesse apartamento, mas a lista acima te dá uma boa ideia de alguns dos indícios concretos da liberdade de que gozamos nos Estados Unidos. Sobre vestuário. Em qualquer lugar do país, uma mulher com exigências medianas de vestimentas pode se vestir de modo muito confortável e elegante por menos de 1.500 dólares anuais. E o homem mediano ele pode se vestir por uma quantia igual ou menor. Então foram citadas aqui apenas 3 necessidades básicas de comida, vestuário e abrigo. O cidadão americano padrão ele dispõe de outros privilégios e de outras vantagens em troca de um esforço modesto, sem exceder 8 horas diárias de trabalho. Entre eles estão o privilégio do transporte automotivo, com o qual se pode ir e vir à vontade a um custo relativamente baixo. Os americanos eles usufruem do direito à segurança dos seus bens, que não é encontrada em nenhum outro país do mundo. Eles podem guardar seu dinheiro excedente em uma conta com a garantia de que o governo vai protegê-lo e ressarci-lo caso o banco quebre. Se os cidadãos americanos quiserem viajar de um estado para o outro, eles não precisam de passaporte nem de permissão de ninguém. Eles podem ir quando quiserem e voltam quando desejarem. Além do mais, podem viajar de carro particular, avião, ônibus, trem ou barco, conforme seu orçamento permitir. E qual foi o milagre que proporcionou essas bênçãos? Muitas vezes, nós ouvimos os políticos proclamarem as liberdades dos Estados Unidos ao pedirem votos, mas eles raramente dedicam tempo ou esforço suficiente para analisar, para fazer uma análise da origem ou da natureza dessa liberdade. Sem agenda para implementar, sem mágoas para desabafar e sem estar movido por nenhum motivo escuso, cabe a mim o privilégio de fazer uma análise franca desse misterioso, abstrato e muito incompreendido que proporciona a todo cidadão dos Estados Unidos mais bênçãos, mais oportunidades de acumular riquezas e mais liberdade de tudo que se pode encontrar em outros países. Eu tenho o direito de analisar a origem e a natureza desse poder invisível por conhecer há mais de 4 séculos, de um quarto de século, mas muitas das pessoas que o organizaram e muitas das que agora são responsáveis por sua manutenção. O nome desse misterioso benfeitor da humanidade é capital. Capital ele não consiste apenas em dinheiro, mas, mais especificamente, em grupos de indivíduos altamente organizados e inteligentes que planejam maneiras de usar o dinheiro de forma eficiente para o bem do público e de um modo mais lucrativo para si próprios.
Esses grupos eles são formados por cientistas, por educadores, químicos, inventores, analistas de negócios, executivos de publicidade e especialistas de transporte, médicos, executivos, enfim, tanto homens quanto mulheres que têm conhecimento altamente especializado em todas as áreas da indústria e dos negócios. Eles desbravam, experimentam e abrem caminhos em novas áreas de empreendimento. Apoiam instituições de ensino, sejam eles superiores, hospitais, escolas públicas. Eles constroem boas estradas, publicam jornais, operam emissoras de rádio, de televisão, estações de rádio, pagam a maior parte do custo do governo e cuidam dos numerosíssimos detalhes que são essenciais para o progresso humano. Resumindo, os capitalistas são o cérebro da civilização, pois proporcionam todo o tecido do qual toda educação, esclarecimento ou progresso humano consiste. Dinheiro sem cérebro é sempre um grande perigo. Usado adequadamente, ele é o item mais essencial da civilização. O café da manhã simples que foi descrito, que foi falado anteriormente, ele jamais poderia ter sido entregue àquela família de 4 pessoas por cerca de $3 ou por qualquer outro preço se o capital organizado não tivesse proporcionado máquinas, navios, ferrovias, caminhões e imensos exércitos de trabalhadores qualificados para garantir. Você pode ter uma leve ideia da importância do capital organizado, tentando se imaginar incumbido, sem o auxílio do capital, da responsabilidade de reunir e entregar para as famílias esse café da manhã. Para obter o chá, você teria que viajar até a China ou até a Índia, ambos muito distantes dos Estados Unidos. A menos que você seja um excelente nadador, você se cansaria bastante para ir e voltar. Além disso, teria pela frente outro problema. Que dinheiro você iria usar, ainda que tivesse a resistência física, para atravessar o oceano a nado? Para obter o açúcar, você precisaria fazer outra travessia até a região da beterraba de Utah, ou as lavouras da Louisiana ou do Texas, e mesmo assim, talvez você voltasse sem o açúcar, porque produzi-lo demanda esforço organizado e dinheiro, e sem falar no que é preciso para refinar, transportar e entregar o produto na mesa do café da manhã em qualquer lugar do mundo, vou dizer assim, nem só dos Estados Unidos. Você poderia obter os ovos com relativa facilidade nas fazendas, que são situadas na zona rural, não muito distante da cidade, mas a caminhada de ida e volta até a Flórida seria muito longa, antes de poder servir os 4 copos de suco de laranja. E você ainda teria outra longa caminhada até o Kansas, ou algum outro estado produtor de trigo, quando saísse à procura das 4 fatias de pães. O cereal matinal, ele teria que ser omitido do cardápio, pois só estaria disponível pelo trabalho de uma organização treinada de operários e máquinas adequadas, todos os quais demandam capital. Enquanto estivesse descansando, você poderia partir para mais uma nadadinha até a América do Sul, onde pegaria 1 ou 2 bananas e na volta você daria uma passada na fazenda mais próxima que tivesse uma leiteria e pegaria um pouco de leite. E quem sabe um pouco de manteiga, pois teria que ficar sem a margarina que, assim como o cereal em caixa, demanda capital para ser fabricada. Sua família, então, estaria pronta para se sentar e saborear o café da manhã, e você poderia embolsar seus 607 pennies pelo trabalho que você realizou. Parece absurdo, não é mesmo? Bem, o procedimento descrito seria a única maneira possível de pôr esses artigos alimentícios simples na mesa do café da manhã dessa família numa cidade do interior do país, se o sistema capitalista não existisse. A quantia de dinheiro necessária para a construção e a manutenção de ferrovias, de navios, linhas de transporte rodoviário usados na entrega desse simples de jejum, ela é tão gigantesca que desafia a imaginação de qualquer pessoa. Ela chega a bilhões de dólares, e isso sem contar os exércitos de funcionários qualificados que são necessários para operar os navios, caminhões e os trens. Mas o transporte é apenas parte das exigências da civilização moderna capitalista. Antes de haver qualquer coisa para transportar, é preciso plantá-la ou manufaturá-la e prepará-la para o mercado.
Isso exige outros bilhões de dólares em equipamentos, máquinas, embalagens, comercialização e salários de milhões de homens e mulheres. Navios, ferrovias, linhas aéreas e malhas ferroviárias não surgem do nada e não começam a funcionar automaticamente. Eles surgem em resposta a um chamado da civilização pela força de trabalho, a engenhosidade e a capacidade de organização de pessoas que são dotadas de imaginação, de fé, entusiasmo, decisão, persistência. Esses indivíduos, eles são conhecidos como indivíduos capitalistas. São motivados pelo desejo de construir, de soerguer, de conquistar, de prestar um serviço útil, de lucrar, de acumular riqueza. E como eles prestam um serviço sem o qual não haveria civilização, tem a possibilidade de conquistar grandes riquezas. Apenas para manter um registro simples e compreensível, acrescento ainda que esses capitalistas são exatamente as mesmas pessoas sobre as quais a maioria de nós já ouviu oradores improvisados falarem. As mesmas às quais radicais, estelionatários, políticos desonestos e líderes trabalhistas duvidosos se referiram como interesses predatórios em Wall Street ou na grande capital. Eu não estou tentando apresentar um argumento a favor ou contra qualquer grupo do sistema econômico. Nem estou tentando condenar negociações coletivas quando me refiro a líderes trabalhistas duvidosos. E meu objetivo tampouco é legitimar todos os indivíduos conhecidos como capitalistas ou empreendedores. O propósito desse livro, ao qual eu dediquei fielmente um quarto de século, 25 anos, é apresentar a todos que desejarem esse conhecimento a mais sólida filosofia pela qual indivíduos podem acumular riqueza na quantidade que quiserem. Eu analisei aqui as vantagens econômicas do sistema capitalista com um duplo propósito de te mostrar o seguinte, olha só. Primeiro, que todos aqueles que buscam riqueza precisam reconhecer e se adaptar ao sistema que controla todos os modos de fazer fortuna, seja ela grande ou seja ela pequena. Segundo, o lado da moeda oposto ao que vem sendo mostrado por políticos e demagogos que mascaram deliberadamente as questões que abordam, referindo-se ao capital organizado ou ao livre empreendedorismo como se fosse algo venenoso. Este é um país de livre empreendedorismo, um país capitalista que se desenvolveu por meio do uso do capital, e nós, que reivindicamos o direito de usufruir das bênçãos da liberdade e da oportunidade, que buscamos acumular riqueza aqui, é melhor sabermos que nem riqueza nem oportunidade estariam disponíveis se o capital organizado não houvesse proporcionado esses benefícios. Durante décadas, deferi golpes contra o Wall Street e os grandes negócios. Foi passatempo apreciado e cada vez mais frequente de radicais, políticos interesseiros, estelionatários, líderes trabalhistas corruptos e, às vezes, até líderes religiosos. A prática se tornou tão generalizada que, por algum tempo, durante a Grande Depressão, testemunhamos a cena inacreditável de funcionários do alto escalão do governo se alinhando a políticos baratos e líderes trabalhistas com o propósito abertamente confesso de pisotear o sistema que fez dos Estados Unidos industriais o país mais rico do mundo. O ataque foi tão generalizado e tão bem orquestrado que prolongou a mais duradoura depressão que o país já atravessou. Custou emprego a milhões de pessoas, pois esses empregos eram parte inseparável do sistema industrial e capitalista que forma a própria espinha dorsal da nação. Durante essa aliança incomum entre membros do governo e indivíduos interesseiros, cuja intenção era lucrar, declarando caça aberta ao sistema industrial norte-americano, um certo tipo de líder trabalhista uniu forças com esses políticos e ofereceu eleitores em troca de leis forjadas para permitir às pessoas tirar a riqueza da indústria por meio da força coletiva organizada, em vez do método de pagar um dia justo de trabalho com um dia justo de salário. Milhões de homens e mulheres, país afora, ainda se dedicam a esse popular passatempo de tentar obter sem dar. Alguns estão alinhados com sindicatos para exigir menos horas de trabalho e um salário mais alto. Outros sequer
dão ao trabalho de trabalhar. Eles exigem auxílio do governo e estão conseguindo. Se você acredita que a riqueza pode ser acumulada pelo simples ato de indivíduos que se organizam em grupos e exigem mais salários em troca de menos serviços, se você exige auxílio do governo sem estar disposto a retribuir com qualquer tipo de serviço, se acredita em trocar seus votos pela aprovação de leis que permitam o saque do tesouro público, pode ficar tranquilo na sua crença, com a certeza de que ninguém vai incomodá-lo, pois este é um país livre, onde cada um pode pensar o que quiser, onde quase todo mundo pode viver com pouco esforço, onde muitos podem viver sem trabalhar, sem nem trabalhar. Mas você deveria conhecer toda a verdade em relação a essa liberdade, da qual tanto se gabam e que tão poucos compreendem. Por melhor que seja, por maior que seja o seu alcance, por mais privilégios que proporcione, ela não traz e não pode trazer riqueza sem esforço. Só existe um método confiável de acumular e manter a riqueza de forma legítima. Querem saber qual é o método? Prestando um serviço útil. Nunca foi criado um sistema no qual as pessoas possam adquirir riqueza legalmente pela força dos números ou sem dar em troca um valor equivalente de alguma maneira. Existe um princípio conhecido como lei da economia. Ele é mais do que uma teoria. É uma lei que ninguém é capaz de derrotar. Guarde bem esse nome, o nome desse princípio, e lembre-se dele, pois é muito mais poderoso do que todos os políticos, do que toda a máquina pública. Vamos guardar, gente? Lei da economia. Está acima e além do alcance do controle de todos os grupos de interesses especiais e sindicatos trabalhistas. Não pode ser direcionado, nem influenciado, nem subornado por estelionatários ou por líderes autoproclamados de qualquer natureza. Além disso, tem um olho que tudo vê e um sistema de contabilidade perfeito, com o qual mantém um controle preciso das transações de todos os seres humanos dedicados à atividade de tentar obter sem dar. Mais cedo ou mais tarde, seus auditores chegam, examinam os números de indivíduos grandes e pequenos e exigem que as contas fechem. Wall Street, grandes negócios, interesses predatórios do capital, seja qual for o nome que você resolva dar ao sistema que nos proporcionou a liberdade norte-americana. A liberdade norte-americana, ela representa um grupo de pessoas que compreende, que respeita e se adapta a essa poderosa lei da economia. Sua perpetuação financeira depende do seu respeito a essa lei. A maioria da população gosta desse país, com seu sistema capitalista e tudo. Eu devo confessar que eu não conheço nenhum país melhor, onde se possa encontrar maiores oportunidades para acumular riqueza. A julgar por seus atos e feitos, algumas pessoas não gostam dos Estados Unidos e, naturalmente, esse é um direito seu. Se não gostam do seu sistema capitalista e de suas oportunidades ilimitadas, elas estão livres para ir embora. Mas há sempre outros lugares onde se pode tentar gozar de liberdade e acumular riqueza, contanto que as pessoas não sejam demasiado exigentes. Os Estados Unidos proporcionam toda a liberdade e toda a oportunidade para acumular riqueza que uma pessoa honesta possa querer. Quando alguém sai para uma caçada, escolhe um terreno onde a caça seja abundante. Quando você estiver buscando riqueza, naturalmente, a mesma regra, ela se aplica. Se riqueza for o que você estiver buscando, não subestime as possibilidades de um país cujos habitantes são tão ricos que gastam mais de 29 bilhões de dólares por ano em cuidados com o cabelo, com as unhas, com a pele. Pense duas vezes, você que busca riqueza, antes de tentar destruir o sistema capitalista de um país cujos habitantes gastam mais de 25 bilhões por ano em jornais, 31 bilhões em livros, quase 14 bilhões em gravações de músicas e quase 54 bilhões em cinema, artigos que representam a liberdade de expressão. E sem dúvida, avalie com bastante cuidado um país cujo povo gasta mais de 115 bilhões de dólares anuais em fast food e 13,3 bilhões em bares e restaurantes. Imagina os números nos dias atuais, né? Porque isso aqui, tá bem defasado. Então não tenha pressa em se afastar de um país cujo povo se desfaz por vontade própria. Com certo entusiasmo, até de 34 bilhões de dólares anuais para comprar brinquedos. 38 bilhões para cuidar de seus gramados e jardins.
74 bilhões para adquirir artigos esportivos e, com toda certeza, fique num país onde os habitantes gastam mais de 91 bilhões por ano em móveis e artigos para casa. 167 bilhões em roupas e acessórios. 22 bilhões em lavanderias e tinturarias. 87 bilhões em lojas de eletrodomésticos e eletrônicos e quase 14 bilhões para enterrar seus mortos. Lembre-se também que isso é apenas o início das fontes disponíveis para o acúmulo de riqueza. Foram mencionados apenas uns poucos luxos e artigos não essenciais. Mas lembre-se de que as operações envolvidas na produção, no transporte e na comercialização desses poucos itens de mercadoria proporcionam emprego fixo para muitos milhões de homens e mulheres que recebem pelo seu serviço bilhões de dólares mensais e os gastam livremente tanto com os luxos quanto com os itens básicos. Lembre-se, acima de tudo, de que por trás de toda essa troca de mercadorias e serviços prestados pode-se encontrar uma profusão de oportunidades para acumular riqueza. É aí que nossa liberdade norte-americana vem em nosso auxílio. Não há nada que impeça você ou qualquer outra pessoa de realizar qualquer parte do esforço necessário para materializar esses negócios. Com uma boa dose de talento, treino e experiência, é possível acumular riqueza em grande quantidade. Quem não tiver tanta sorte, talvez acumule quantias menores. Qualquer um pode ganhar a vida em troca de pouco trabalho. Sendo assim, é isso. A oportunidade lhe mostrou tudo o que tem para oferecer. Aproxime-se. Escolha o que você quer. Crie seu plano. Coloque esse plano em ação. Persevere graças à sua persistência. O capitalismo norte-americano cuidará do resto. De uma coisa você pode ter certeza. Os Estados Unidos, eles garantem a todos o direito de prestar um serviço útil e de acumular riqueza diretamente proporcional ao valor do serviço prestado. O sistema não nega esse direito a ninguém, mas não promete e nem pode prometer algo em troca. Algo em troca de nada. Pois o sistema em si é irrevogavelmente controlado pela lei da economia, que não reconhece nem tolera muito tempo obter sem dar. A lei da economia ela foi promulgada pela natureza. Não existe nenhuma Suprema Corte a qual os transgressores dessa lei possam recorrer. A lei distribui tanto penalidades para quem as transgride, quanto recompensas adequadas aos que a respeitam, sem interferência ou possibilidade de interferência por parte de qualquer ser humano. A lei ela não pode ser rejeitada. Ela é tão fixa quanto as estrelas do firmamento e, ao mesmo tempo, está subordinada e constitui parte integrante do mesmo sistema que controla as estrelas. É possível se recusar a se adaptar à lei da economia? Com certeza. Este é um país livre, no qual todos nascem com os mesmos direitos, e entre eles o direito de ignorar a lei da economia. O que acontece então? Bem, não acontece nada, até que as pessoas unam forças com o propósito confesso de ignorar a lei e tomar à força aquilo que querem. Então vem o ditador, com os esquadrões de atiradores bem organizados e metralhadoras, e nos Estados Unidos nós nunca chegamos a esse estágio. Mas sabemos tudo sobre como funciona esse sistema. Quem sabe tenhamos a sorte de não precisar conhecer na pele uma realidade tão terrível. Sem dúvida, nós preferimos continuar com nossa liberdade de expressão, liberdade de ação e liberdade para prestar um serviço útil em troca de riqueza. A prática de agentes do governo de estender a homens e mulheres o direito de saquear o tesouro público em troca de votos, às vezes resulta numa eleição, mas assim como o dia se sucede à noite, o saldo final sempre chega quando cada centavo ele é usado de maneira equivocada, precisa ser devolvido com juros e mais juros acumulados. Se aqueles que cometem o saque não forem forçados a devolver, o ônus ele recai sobre seus filhos e sobre os filhos dos seus filhos. Olha a maldição hereditária. Até a terceira ou quarta gerações. Não há como escapar da dívida. As pessoas elas podem se reunir em grupos com o propósito de forçar aumentos de salário e redução de jornada de trabalho e às vezes o fazem. Existe um limite que eles não podem ultrapassar. É o limite em que a lei da economia intervém
e o xerife captura tanto o empregador quanto os empregados. Durante 6 anos, de 1929 a 1935, o povo dos Estados Unidos, tanto os ricos quanto os pobres, por pouco não viu a velha economia entregar ao xerife todos os negócios, indústrias e bancos. Não foi bonito. E não aumentou nosso respeito pela psicologia da turba, por meio do qual as pessoas mandam a razão às favas e começam a tentar obter sem dar. Nós, que atravessamos esses 6 desanimadores anos, quando o medo estava no comando e a fé estava na lona, não podemos esquecer o modo implacável como a lei da economia cobrou seu preço, tanto de ricos quanto de pobres, tanto de fracos quanto de fortes, tanto de velhos quanto de jovens. Não desejamos passar por outra experiência assim. Essas observações, elas não são fundamentadas numa experiência de curto prazo. Elas são resultado de 25 anos de análise cuidadosa dos métodos dos indivíduos bem mais sucedidos que os Estados Unidos conheceram. Essas pessoas qualificadas, trabalhadoras, inteligentes e pessoas como elas hoje em dia, e pessoas como elas que viveram no passado, representam a verdadeira genialidade do sistema norte-americano, do livre empreendedorismo e do American Way of Life. Seus atributos ajudaram a nação a sobreviver à Grande Depressão e a prosperar. Um desses atributos é a firmeza de decisão, cujo domínio representa o 7º passo para a riqueza. E é nesse passo que nós vamos agora concentrar nossa atenção. Deus parece ficar ao lado das pessoas que sabem exatamente o que querem, se elas estiverem decididas a obterem justamente isso. Uau! O próximo capítulo é o capítulo que fala sobre decisão. Decisão é o controle da procrastinação e lá nós vamos falar sobre o 7º passo para a riqueza. Tá? Nós vamos ficar por aqui nesse capítulo, eu vou finalizar com você aí no Instagram. Espero que você tenha gostado, apreciado, que você possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas que estejam interessadas em sua realização pessoal e profissional. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe e nos vemos em breve. Tchau!